Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Dando sequência às exposições doutrinárias com base no Livro dos Espíritos, falaremos na noite de hoje de um tema que está contido na segunda parte, capítulo 4 do Livro dos Espíritos, mais precisamente nas questões 207 a 217 desta obra, que trata das semelhanças físicas e morais. Aqueles que aqui estiveram semana passada perceberão que esse tema, de certa forma, complementa aquilo que foi tratado na semana passada, quando se falou dos laços de família, do parentesco, da filiação. E hoje, o que nós abordamos é justamente uma decorrência desses laços de família. As semelhanças e, apesar do título não expressar assim, também as diferenças que nós observamos entre pais e filhos, entre irmãos, enfim, entre membros da mesma família. E é curioso porque quando a gente começa a estudar esse tema, e aí a gente vai no Livro dos Espíritos, que é composto de perguntas e respostas, e é bom lembrar, foi escrito há quase 160 anos, nós percebemos, quando olhamos aquelas perguntas formuladas há quase 160 anos, que elas estão bastante atuais. Porque são perguntas que nós nos fazemos quando estamos em dúvida em relação a questões da nossa família. Questões que envolvem o nosso cotidiano, que nos chamam a atenção. Principalmente quando a gente observa que com alguns membros da nossa família nós temos mais afinidades e com outros nós temos uma dificuldade de relacionamento muito maior. O Espiritismo trata também disso. E é isso que nós vamos ver na noite de hoje, tentar entender o porquê dessa situação, analisando essas perguntas e principalmente as respostas dos Espíritos a essas indagações. Logicamente, não poderemos tratar de todas essas questões no tempo de que dispomos, mas analisaremos aquelas que julgamos as principais para compreendermos esse assunto. E começamos pela questão 207 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos Espíritos. Primeiro ele fala, ele observa, frequentemente os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Observamos que de início Kardec constata aquilo que é óbvio, que é evidente, aquilo que todos nós já sabemos. Que nós transmitimos aos nossos filhos semelhanças físicas. É lógico, uns são mais parecidos com a mãe, outros são mais parecidos com o pai. Eu descobri depois que tive filho que para a família da mãe sempre parece mais com a mãe. Para a família do pai sempre parece mais com o pai. Mas a gente sempre transmite alguma coisa. É até legal porque você vê as pessoas até exercitando a caridade quando vão te visitar, conhecer teu filho. E o filho só tem característica de um, né? É a mãe escrita, é o pai escrito. E a pessoa quer te ajudar ali, quer falar, puxa, tem alguma coisa teu, nem que seja o branco dos olhos, alguma coisa, né? Comigo aconteceu uma situação curiosa, uma pessoa que foi nos visitar, meu filho era o xerox da mãe, né? Pra sorte dele. E quando foi visitar, eu acho que ela queria achar alguma coisa minha ali, e ela falou, e é lógico que era mulher, né? Porque o homem nunca ia perceber isso. Falou, sabe que as unhas, o formato das unhas é parecido contigo? Eu falei, nossa, que bom. Fico mais tranquilo, né, depois disso. Mas isso é evidente, todos nós sabemos que nós transmitimos caracteres físicos através de leis biológicas, através da genética. Mas a indagação de Kardec vai além. Será que nós transmitimos também alguma semelhança moral aos nossos filhos? Isto é, se temos virtudes, se temos defeitos, se temos qualidades, se temos vícios, nós transmitimos isso para os nossos filhos? Os Espíritos nos dizem que não. Porque pais e filhos
têm almas, têm espíritos diferentes. E aqui vai uma frase que já foi reproduzida na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que elucida praticamente toda a nossa questão. O resto é decorrência disso. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. O corpo descende do corpo. O pai, a mãe, fornecem aos filhos os caracteres biológicos que formarão aquele novo corpo. Mas a alma que habita aquele corpo não foi gerada pelo pai, pela mãe. A alma é um espírito criado por Deus, como todos nós. Então, é lógico que as nossas qualidades e defeitos nós não transmitimos pela consanguinidade, pela hereditariedade. O que nós transmitimos são, sim, os caracteres físicos. Os caracteres morais, aquele espírito que está nascendo, ou melhor, para nós espíritas que conhecemos a lei da reencarnação, aquele espírito que está renascendo, está trazendo toda a gama de experiências que ele já teve em outras existências. E com essas experiências vêm as suas próprias qualidades e os seus próprios defeitos. Então o que nós transmitimos são caracteres físicos. Os morais, o espírito traz de si, das suas experiências. Não contente, Kardec faz um adendo nessa mesma questão e diz: de onde então vêm as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? Por quê? Os espíritos acabaram de responder que os pais não passam aos filhos essas qualidades ou vícios morais. Mas muitas vezes nós observamos entre pais e filhos, entre irmãos, uma aptidão, uma tendência, uma inclinação para determinada virtude ou determinado defeito, determinado vício. Isso desde tenra idade, o que nos faz crer que não foi fruto da educação que aquela criança sofreu, mas ela já tinha aquela mesma inclinação que muitas vezes o pai ou algum familiar próximo já apresentava. De onde vem isso se o pai ou a mãe não passam isso pelo sangue, pela consanguinidade? Os espíritos novamente respondem: são espíritos simpáticos atraídos pela similitude de suas inclinações. Aí, novamente, nós lembramos lá do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o trecho que foi lido antes da nossa abordagem, onde nos mostra que, na maioria das vezes, nós reencarnamos com o mesmo grupo de pessoas, com o mesmo grupo de espíritos com os quais nós nos afinizamos, espíritos simpáticos a nós. E justamente são simpáticos a nós porque nós temos similitude, nós somos parecidos nas inclinações, nas tendências que desenvolvemos. É natural. Hoje, quando nós vamos formar uma nova amizade, nós nos aproximamos, normalmente, das pessoas que têm a mesma similitude de gosto, de tendências do que nós. E imaginem vocês que nós pudéssemos fazer uma viagem que duraria muito tempo e que pudéssemos escolher os companheiros que levaríamos junto conosco nessa viagem. Com certeza levaríamos aqueles que mais se afinizam conosco. E isso por uma questão muito simples. Nós queremos ter uma viagem agradável. Queremos ter pessoas ao nosso lado que nos auxiliarão, que nos conhecem bem, que saberão o que fazer para nos ajudar, se assim precisarmos. Que nós também possamos ajudar, porque gostamos dessas pessoas. Então imaginem que quando nós vamos reencarnar, e aí vemos que é uma viagem bem longa, quando viemos a este mundo, 60, 70, 80 anos de viagem nesse corpo físico, nós, quando podemos escolher,
buscamos reencarnar junto com aqueles do nosso grupo. E aí, essas similitudes, essas semelhanças começam a aparecer quando nós nos encontramos aqui novamente. E é lógico, e temos que fazer essa ressalva, que nem sempre podemos escolher quem vem conosco nessa viagem. Tem vezes que a gente viaja de ônibus, viaja de avião, e não consegue escolher quem estará conosco naquela viagem. Na nossa encarnação também. Nem todas as pessoas que estarão próximas a nós fomos nós que escolhemos. Mas nós, se assim pudermos, escolheremos estar cercados das pessoas que se afinizam conosco. E por isso, muitas vezes, elas apresentam as mesmas semelhanças de gosto, as semelhanças de caráter que nós. Só que aí surge uma outra questão. E Kardec vai lá nos espíritos para dirimir essa questão. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Porque vejam, antes do nascimento, nós não exercemos influência. Os espíritos já falaram isso. Pelo menos não influência moral. Física, certamente. Estamos lá colocando os nossos genes. Coitado do meu filho, se herdou o gene da calvície, né? Que para mim chegou antes dos 30 anos. Tomara que tenha ido o da mãe nesse caso. Mas isso nós transmitimos. Mas se nós sabemos que não transmitimos esses caracteres morais antes deles nascerem, depois que eles nascem, nós temos alguma influência sobre eles? É lógico que sim. Com certeza, muito grandes são os espíritos que falam. Conforme eles já disseram, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isso constitui para os pais uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Para não entrarmos naquela questão de culpa, vamos entender como serão responsabilizados. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. E quando Deus nos confia um filho, e aqui é bom que se diga, não só um filho, um sobrinho, um neto, um educando, qualquer pessoa que esteja ali se espelhando em nós, pela qual nós temos alguma responsabilidade, quando Deus nos concede essa dádiva, nós temos responsabilidade com aquilo que estamos fazendo com essa oportunidade concedida. Então, nós temos esse dever de solidariedade universal, de progredir e de contribuir para o progresso de todos, da nossa sociedade, na nossa família, do nosso local de trabalho. Agora, aqueles que estão mais próximos de nós, que sofrem, ou melhor, que sentem uma influência muito maior de nós, estes, a responsabilidade é muito mais elevada. Nós temos, então, a missão de desenvolver os filhos pela educação. E quando falamos educação, não podemos confundir com instrução, que também é importante, cujo papel é compartilhado com a escola, com os professores, mas a educação é uma responsabilidade dos pais. Outros podem ajudar, outros familiares, a própria escola, quem cruzar o caminho daquela criança, mas a responsabilidade é dos pais, de educar para a vida. E vejam só que questão interessante, porque nós sabemos, principalmente aqueles que estão mais ligados ao movimento espírita, ao momento pelo qual estamos passando, que noticia-se nos meios espíritas estarmos vivendo uma época de transição, em que o nosso planeta se transformará em um planeta melhor, através da transformação nossa, da nossa humanidade. E com isso ocorre a oportunidade de espíritos mais evoluídos estarem retornando nesse momento, para exercerem essa influência positiva. Outros tantos espíritos menos evoluídos estão vindo também
tendo uma espécie de última chance de conviverem com esses espíritos mais elevados e poderem também se regenerar. E, logicamente, toda uma gama de espíritos em condição mediana, como a maioria de nós, que estão aqui para se transformar, para se melhorar. E esses espíritos estão voltando. E aí a gente para pensar. Porque imagina se um desses espíritos evoluídos, que vão contribuir para a transformação da humanidade, resolve reencarnar como nosso filho. Olha a responsabilidade que nós temos como pais de educá-los. E nesse caso, quando muitas vezes recebemos em nosso lar um espírito mais evoluído que nós, a responsabilidade de não o desvirtuarmos. De com os nossos exemplos menos dignos, não desencaminharmos um espírito que veio com uma grande missão. Mas também ao outro lado da moeda. Podemos receber em nosso lar um espírito que esteja rebelde às leis divinas e que esteja precisando urgentemente se transformar. E nós, como pais, temos a obrigação moral, o dever de auxiliá-los nessa transformação. De tentarmos auxiliar de todo modo aquele ser querido a encaminhar-se para o caminho do bem. Mas o mais provável é que venha um espírito em condição mediana, como a maioria de nós. Aí está tranquilo, né? Pelo contrário. Porque se nós recebemos um espírito bem mais elevado, ainda que a gente não consiga fazer um bom papel, o máximo que faremos é provavelmente atrasar a marcha dele. Mas ele, de tão elevado, acabará superando a nossa influência perniciosa, muitas vezes. Quando vem um espírito menos elevado, ainda que façamos um excelente papel como pais, como educadores, e esse é o nosso dever, tentar fazer o melhor possível, ainda assim é possível que aquele nosso esforço não dê resultado de imediato. Há espíritos endurecidos na prática do mal que demoram muitas encarnações para conseguirem se transformar, a despeito dos melhores esforços desenvolvidos pelos pais. Não é raro nós vermos pais que se aplicam, que tentam dar o melhor para os filhos, não o melhor em sentido material, coisas, enfim, riqueza, mas o melhor em valores e sentimentos, e ainda assim isso não surte efeito, pelo menos não imediato, na educação dos filhos. Agora, se nós temos um espírito em condição mediana em nosso lar, ele recebe fortemente a nossa influência. Porque ele ainda não se decidiu muito bem por qual caminho seguir. E a nossa influência, que somos o exemplo para eles, será determinante para essa escolha. O qual caminho esse espírito vai seguir. E aí nós refletimos, o que estamos fazendo com essa responsabilidade? Porque no livro Vereda Familiar, Raul Teixeira coloca que, a par de toda essa responsabilidade que temos, muitos pais preferem arrumar as flores do seu jardim do que arrumar o maior tesouro que tem e que está ali confiado por Deus, sendo seus filhos. Hoje em dia, para a gente atualizar, esse livro já tem uns 30 anos, a gente poderia falar que muitos pais estão preocupados caçando Pokémon com o celular, né? Ou fazendo qualquer outra coisa do que com os filhos. E logicamente eu não estou falando isso buscando ensinar qualquer pessoa a educar seus filhos. Primeiro eu tenho que aprender eu a educar os meus. Mas para a gente parar e pensar que é uma grande responsabilidade e uma grande oportunidade que temos encaminhar um filho, encaminhar um sobrinho, um neto, um educando, um aluno, e que nós devemos envidar os melhores e maiores esforços para conseguirmos desempenhar com louvor esse papel. Porque dessa forma estaremos nos desenvolvendo e auxiliando no desenvolvimento dessas pessoas que reencarnam tão próximo de nós. Aí vem a questão que muitos se perguntam até hoje. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa?
Em outras palavras, Kardec mesmo fala, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para animar seu filho. E aqui é Kardec pegando a exceção. Por quê? Porque primeiro os espíritos disseram, não, essas semelhanças morais que nós observamos entre pais e filhos é porque normalmente a gente reencarna dentro do mesmo grupo, fazendo com que sejam espíritos afins e tenham as mesmas qualidades. Mas por que muitas vezes nós observamos essa situação? De pais virtuosos, pessoas já mais evoluídas que recebem em seu lar filhos que desde cedo, ou seja, não é efeito da educação, mas desde cedo já manifestam uma propensão à prática do mal ou ao exercício de determinados vícios. E o contrário também acontece. Quantas vezes nós vemos a família mais desestruturada possível recebendo aquele espírito iluminado, aquele ser que ignora toda a influência perniciosa que recebe e se eleva de uma maneira formidável. Onde está aquela regra que os espíritos haviam nos apresentado da atração pela similitude, pela semelhança dos gostos? Os espíritos explicam. Um mau espírito, e aqui entendamos, um espírito que ainda está praticando mal, porque mal, por natureza, nenhum de nós é. Mas nós enveredamos muitas vezes por esse caminho. Então, um espírito que ainda envereda pelo caminho do mal, pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor. E muitas vezes Deus o atende. Vejam como a solidariedade universal é bonita, é bela. Muitas vezes um espírito está errando em várias reencarnações, mas também temos que considerar o meio onde ele está encarnado, o grupo social, a família, que muitas vezes é composta de pessoas que também estão errando. E aí o indivíduo pede que na próxima ele tenha uma influência melhor, que assim ele possa ter uma força a mais para vencer aquelas inclinações más. Vendo o exemplo de seus pais, o exemplo de sua família, ele possa também seguir aquele caminho. E muitas vezes Deus o atende. Aí nós vemos aquele indivíduo dentro de uma família que é completamente diferente do resto. E aí a gente, que gosta bastante de rotular, a nossa sociedade, né, gosta de rotular, já coloca que é o peixe fora d'água, é a ovelha negra da família, né? Quando na verdade é um espírito muitas vezes necessitado da ajuda daquela família que ele escolheu e família que o aceitou, que, movida também por esse intuito de ajudar, aceitou receber aquele espírito em seu lar para auxiliar no seu desenvolvimento. Então é isso que muitas vezes explica que dentro da nossa família, alguns a gente tem mais afinidade, porque são muitas vezes parte da nossa família espiritual, por assim dizer. A parentela espiritual ao que Kardec se refere no Evangelho, segundo o Espiritismo. Aqueles espíritos que têm o mesmo padrão, o mesmo gosto, as mesmas inclinações que nós. E outros com quem a gente tem menos afinidade, muitas vezes foram inseridos no nosso grupo familiar, justamente para auxiliarmos, ou para eles nos auxiliarem, com as suas experiências. E é interessante, porque nós crescemos assim. Nós não podemos, ou melhor, não devemos conviver somente com aqueles que pensam igual a nós. Aliás, nós vivemos uma época onde cada vez mais nós temos nos isolado, formando castas ou grupos onde só se pode pensar de determinada maneira. E isso, em termos sociais, é terrível. Porque nós cristalizamos um conhecimento que nós julgamos estar correto e abdicamos da experiência do outro. E nós precisamos dessa troca. Nós precisamos desse intercâmbio. A lei de sociedade, lei divina, nos impele a isso. E quando nós temos dentro da mesma família alguém que pensa diferente de nós, que tem gostos diferentes dos nossos, isso faz com que nós tenhamos que exercitar a tolerância,
a paciência, a resignação. E assim passemos a aprender a lidar com as diferenças. E a crescer juntos. E amar também aqueles que são diferentes. Pois, tenho certeza, um pai não deixará de amar o seu filho. Poderá ter dificuldades de relacionamento? Poderá. Mas não deixará de amar um filho que pensa diferente dele. Então, esses intercâmbios entre espíritos dentro de uma mesma família são valiosas oportunidades de crescimento para cada um de nós. Para aquele que veio encarnar numa família que não é a sua, digamos assim, mas também para aquela família que poderá exercitar diversos valores espirituais dentro daquela experiência. Na questão 210, Kardec pergunta: podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, em vez de um espírito inferior? E novamente a gente faz a ressalva. Espírito inferior é aquele espírito que ainda está no caminho do mal. E aí é interessante, por quê? Porque agora há pouco que eu falava ali da responsabilidade que nós teríamos em educar um espírito, seja muito evoluído, seja menos evoluído, é natural que na hora que a gente está se preparando para assumir a paternidade, a maternidade, a gente dê aquela negociada com Deus, né? Tipo, manda um tranquilinho, assim, né? Um que não dê muito trabalho. Não só moralmente, um que não acorde muito à noite, que não chore muito, que durma cedo, acorde tarde. Que não dê muito trabalho, não fique doente de preferência. Mas que moralmente também seja alguém tranquilo. E a questão é, a gente pode, ou melhor, se a gente fizer esse tipo de oração, nós seremos atendidos? Podemos ser atendidos? Eu separei a resposta em duas partes. A primeira é bem objetiva, tá? Que é, não. Não seremos atendidos nesse sentido. Porque não cabe a nós escolher. E também devemos ter em mente que muitas vezes, quando essa escolha nos cabe, nós já a realizamos no mundo espiritual. Não é naquele momento. Aliás, depois da gravidez, daí que não adianta orar mesmo. Tá? Porque o espírito que vai reencarnar já está ali, acoplado ao corpo da mãe. Cada vez mais se interiorizando naquela ligação com a mãe. Mas é curiosa a observação que os espíritos fazem. Mas, não pode, mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram. Ou seja, em vez de torcer para vir um espírito mais tranquilo, podem, ainda que venha um mais rebelde, tornar esse espírito que geraram e que lhes foi confiado melhor. Esse é o dever deles. Os maus filhos muitas vezes são a aprovação necessária para os pais. E aí a gente fala, muitas vezes, eu não cheguei nesse ponto ainda porque meu filho não entende isso aí, não está na idade. Mas eu já ouvi isso aí, né? Porque você é um castigo que Deus me deu. Já falaram isso para os filhos? Por favor, não falem isso, tá? Mas se vocês pensarem isso, castigo não é a melhor palavra. Mas provação muitas vezes. Porque muitas vezes nós temos que conviver com a diferença e ela está ali, próxima, no nosso lar. Um espírito com uma evolução tão grande quanto a nossa, mas que muitas vezes seguiu caminhos diferentes. E isso gera um conflito. Mas nós devemos orar para que a gente desempenhe um bom papel, para que a gente encaminhe bem esse filho. E aí eu sugiro, quem tiver interesse, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, o pessoal para no capítulo 27, que é onde acaba o conteúdo do Evangelho, e muitos não reparam que tem o capítulo 28, que é as preces espíritas. Muitos não dão muita bola, mas além das preces tem sempre uma explicação, e tem uma prece lá, que é a prece dos pais que têm um filho para reencarnar. Eu sugiro que cada um leia e veja a beleza daquela prece, que é justamente não pedindo por um filho tranquilo, mas pedindo para que ele venha e que a gente consiga fazer o melhor papel para encaminhar aquele filho da melhor maneira possível. Há outras questões que nós não abordamos, inclusive a questão da semelhança entre irmãos, a semelhança até entre gêmeos, mas isso tudo se explica pelo mesmo fundamento que nós falamos antes, a questão da parentela corporal, da parentela espiritual. Mas para a gente finalizar, tem uma última questão, onde Kardec pergunta: se o homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores.
Porque se nós temos várias reencarnações, a questão é, eu trago para essa vida o caráter moral, as qualidades e defeitos morais que eu adquiri, que eu cultivei nas outras existências? E a resposta é longa e não poderia ser diferente. Sim, isso pode acontecer, mas melhorando, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha mudar completamente seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano se se arrependeu. Por que eu digo que a resposta não poderia ser diferente? Porque se temos diversas encarnações, não seria lógico que nós perdêssemos todas as conquistas que realizamos nas outras vivências. É óbvio que nós não lembramos, não registramos no nosso cérebro físico as lembranças das vidas passadas, mas as qualidades morais que nós desenvolvemos e, infelizmente, os vícios que nós também cultivamos, nós trazemos em nós. E é por isso que muitas vezes nós observamos essas características desde novos, desde criança ou desde a adolescência. Mas vejam, quando nós melhoramos, nós mudamos. E isso é para a gente tirar da cabeça aquilo que muitos chamam de síndrome de Gabriela. Lembra da minissérie Gabriela, do filme Gabriela, novela Gabriela? Tinha uma música que dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim e Gabriela, alguma coisa assim. E muitos acham que tem que ser assim. Que a gente nasce de um jeito e vai morrer daquele jeito. E aí a pessoa, alguém fala, eu sou assim mesmo. E não vou mudar nunca. Que perda de tempo. Porque nós estamos aqui para mudar. Nós estamos aqui para nos transformar em pessoas melhores. Basta nós nos olharmos com olhos um pouco mais rigorosos e vermos se nós estamos agindo bem, pensando bem, sentindo bem. Em muitos aspectos sim, mas em muitos não. E a nossa consciência já nos acusa quando nós nos equivocamos. Então não adianta a gente se desculpar e dizer, a gente é assim mesmo. Ou apelar para o aspecto físico, né? A carne é fraca. Quem está sendo fraco naquele momento é o espírito, porque a carne só obedece o comando do espírito. Então nós podemos e devemos mudar. E há de chegar o tempo em que nós realizaremos esse aperfeiçoamento notável a que os espíritos se referem. Que nós identificaremos as nossas mazelas e procuraremos combatê-las. E aí nós nos transformamos de orgulhosos, de egoístas, de vaidosos, de maledicentes e de toda a gama de defeitos que nós podemos ter, em pessoas humildes, em pessoas humanas, em pessoas caridosas, em altruístas. E é esse o nosso dever. E vejam que quando a gente faz isso, a gente educa todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque nós podemos ter as melhores palavras e as melhores intenções, mas nós educamos pelo exemplo. Há uma frase atribuída a Francisco de Assis, em que ele orientava os seus discípulos a pregarem o Evangelho do Cristo. E dizia-lhes, vão e preguem o Evangelho. E se necessário, usem a boca. Se necessário, usem as palavras. Porque pregar o Evangelho de Jesus, o melhor roteiro para seguirmos esse caminho de perfeição que nos aguarda, nós precisamos menos de palavras e mais de atitudes. Mas para termos essa atitude melhorada, nós precisamos nos conhecer. E assim, a partir do autoconhecimento, nós vamos nos modificando, vamos nos transformando, vamos fornecendo melhores exemplos àqueles que se espelham em nós. E assim, nós cumprimos com o grande dever que temos enquanto encarnados, que é voltar à pátria espiritual melhores do que quando de lá saímos. E assim, além de nos melhorarmos, estaremos melhorando aqueles que nos observam e que muitas vezes nos têm como exemplo.
a nossa família espiritual e também aqueles que, mesmo não tendo tantas afinidades conosco, foram colocados no mesmo meio que nós e se espelham muitas vezes em nós. Que Deus nos abençoe para que tenhamos sempre ânimo para continuar mudando, para continuar tentando seguir esse caminho que muitas vezes parece mais difícil, mas que nos conduz a resultados maiores, a elevação do Espírito, que é o que Cristo espera de nós. Obrigado pela atenção de todos vocês. Uma boa noite. Até a próxima oportunidade. Muita paz a todos nós.